A epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 21, vai trazer-nos uma recomendação para o homem e para a mulher. Mas Paulo agora recebe uma revelação e ele começa transmitindo essa palavra dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É necessário que nós venhamos nos sujeitar. O que é sujeitar? O que significa se sujeitar? Se sujeitar significa atender, acatar, não se sobrepor. Sujeitar é estar ouvindo a voz do outro, é estar atendendo a necessidade alheia, é estar se doando em benefício de alguém. Isso é estar sujeito, isso é se sujeitar, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, no respeito ao Senhor, porque Ele a si mesmo se entregou. E assim como Ele se entregou, nós também devemos nos entregar. Então aqui o texto já começa nos trazendo um esclarecimento que é necessário se sujeitar ao outro. E no que se refere à família, ao casamento, o homem precisa estar sujeito também à mulher. Porém, a mulher, ela não deve aproveitar dessa situação para também estar se sobrepondo ao homem. Não, é para os dois, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E ele começa dizendo: mulher, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como no Senhor, como ao Senhor. Da mesma forma que eu me sujeito ao Senhor, ao soberano, ao eterno, eu também preciso me sujeitar, que no caso a mulher também precisa se sujeitar ao seu marido. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Que forma você tem se sujeitado ao seu marido? Você tem se sujeitado ao seu marido como você se sujeita ao seu Senhor, ao seu Deus, ao eterno, ao soberano? Porque há uma recomendação divina para que a família seja sarada, para que vá tudo bem dentro de casa, para que o bom andamento ele ocorra, para que as bênçãos do Senhor não se retardem, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a família seja referência para outras famílias. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Da mesma forma que você, mulher, se sujeita ao Senhor, se sujeite também ao seu marido. É isso que a palavra está nos ensinando. Amém? A palavra de Deus vai nos revelar que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. A palavra ainda vai nos dizer que a mulher crente, tendo um marido não crente, ela o santifica pelo seu testemunho, pelo seu comportamento. Se hoje, queridos, é tão difícil, né, se sujeitar, vamos nos colocar no lugar da mulher. É tão difícil, né?
a mulher se sujeitar, porque para qualquer um seria. Se sujeitar ao marido, obedecer, acatar, estar sempre, mesmo estando certo e o marido estando errado, ela precisa se posicionar no seu lugar de mulher. É tão difícil, né? Agora imagine o casal sendo crente, é tão difícil. Agora imagine uma mulher que é cristã, que serve a Deus e o seu marido não. E vamos além dele não servir a Deus, ele não é aquela pessoa que dá um bom exemplo como um marido, família, uma pessoa que está ali, não é crente, mas segue ali os princípios sociais, né? É uma pessoa antissocial que vai todo final de semana para a barraca, beber com os amigos, vai para as noitadas, vai para as baladas. É tão difícil para uma mulher se submeter, mas é necessário se submeter. E tem muitas mulheres que com essa atitude têm ganho o seu esposo para o Senhor. Porque o esposo, ele é confrontado com o testemunho da mulher. A mulher, vendo que ele está todo errado, ela permanece ali, se sujeitando, amando, honrando, cuidando, dando bom testemunho. Uma hora o Espírito convence aquele homem e ele passa a caminhar lado a lado com ela. Mas a posição dela se eleva sobre a posição do seu esposo? De forma alguma. Ela continua sendo mulher e o cabeça dela continua sendo o seu marido. Aleluia! Louvado seja Deus. E se isso acontece, o Senhor se agrada. Por quê? Porque Deus, ele não se agrada com rebelde. Deus não se agrada com desobediência. Deus, ele se agrada com aqueles que são obedientes e atentam para a sua palavra e seguem-a. Hoje, o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de aprender. Portanto, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Amém? Porque o marido, queridos irmãos, é a cabeça da mulher. Paulo, ele continua agora trazendo o esclarecimento e ele explica o porquê as mulheres devem se sujeitar. Porque o marido é a cabeça da mulher, ou seja, é o marido que está sobre a mulher, não é a mulher que está sobre o marido. Não é a mulher que governa, não é a mulher que está ditando regras, não. O marido é o cabeça da mulher. Quando a mulher se casa, ela agora passa a ter alguém superior a ela na hierarquia da criação. Por quê? Porque o homem foi feito primeiro. Não foi o homem que saiu da mulher, mas foi a mulher que saiu de dentro do homem. Deus fez Adão, permitiu que ele dormisse um profundo sono. E ao dormir, Deus agora abre o lado e arranca uma das costelas. A palavra, o texto vai dizer que o Senhor cerrou uma costela. Fechou o lado. E dessa costela foi que Deus fez a mulher. Ou seja, não foi o homem que saiu da mulher, mas foi a mulher que saiu do homem. Deus deu a autoridade para o homem. O homem é que tem a responsabilidade de ser o cabeça do lar, da casa. O chefe de família é o pai, é o homem, é o marido. Quando existe um casal,
quem está subordinado dentro da hierarquia é a mulher. Então o homem é a cabeça da mulher. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Devemos respeitar essa hierarquia. Devemos ser submissos a ela. Nós, num todo, a igreja do Senhor, homens e mulheres, somos o corpo. E Cristo é o cabeça. Dentro do corpo familiar, no que se refere a o que Deus constituiu como família, homem e mulher. O cabeça é o homem. Então, a mulher precisa aceitar, precisa se sujeitar ao seu marido, sujeitando-vos, vós mulheres, aos seus maridos como ao Senhor. Por quê? Porque assim como o marido é a cabeça da mulher, também Cristo é a cabeça da igreja. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. É a palavra que está dizendo. A orientação é dada por Deus. Não é obrigação, mas é uma recomendação. Se você não quiser segui-la, não tem problema. Arque com as consequências da desobediência. Mas a palavra de Deus, ela não vai ser distorcida para favorecer ninguém que não quer obedecer à recomendação do Eterno. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Quem não quiser obedecer está em desobediência, está em rebeldia. A palavra de promessas que vem para abençoar não vai se cumprir enquanto houver contenda, enquanto houver desobediência. Não haverá bênçãos de Deus para a família que não quer se enquadrar na palavra. É lá que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. A palavra ainda vai nos dizer que a mulher crente, tendo o marido não crente, ela o santifica pelo seu testemunho, pelo seu comportamento. Se hoje, queridos, é tão difícil, né, se sujeitar, vamos nos colocar no lugar da mulher. É tão difícil, né, a mulher se sujeitar, porque para qualquer um seria. Se sujeitar ao marido, obedecer, acatar, está sempre, mesmo estando certo e o marido estando errado, ela precisa se posicionar no seu lugar de mulher. É tão difícil, né? Agora imagine o casal sendo crente, é tão difícil. Agora imagine uma mulher que é cristã, que serve a Deus e o seu marido não. E vamos além dele não servir a Deus, ele não é aquela pessoa que dá um bom exemplo como um marido, família,
uma pessoa que está ali, não é crente, mas segue ali os princípios sociais, né? É uma pessoa antissocial que vai todo final de semana para a barraca, beber com os amigos, vai para as noitadas, vai para as baladas. É tão difícil para uma mulher, né, se submeter, mas é necessário se submeter. E tem muitas mulheres que com essa atitude têm ganho o seu esposo para o Senhor. Porque o esposo, ele é confrontado com o testemunho da mulher. A mulher, vendo que ele está todo errado, ela permanece ali se sujeitando, amando, honrando, cuidando, dando bom testemunho. Uma hora o Espírito convence aquele homem e ele passa a caminhar lado a lado com ela. Mas a posição dela se eleva sobre a posição do seu esposo? De forma alguma. Ela continua sendo mulher e o cabeça dela continua sendo o seu marido. Aleluia! Louvado seja Deus. E se isso acontece, o Senhor se agrada. Por quê? Porque Deus, ele não se agrada com rebelde. Deus não se agrada com desobediência. Deus, ele se agrada com aqueles que são obedientes e atentam para a sua palavra e seguem-a. Hoje, o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de aprender. Portanto, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Amém? Não só as mulheres têm recomendações dadas por Deus para o casamento, como também os maridos. Os maridos precisam honrar as suas mulheres. E como? Vós, maridos, honrai, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Pronto. Não tem para onde correr. O marido precisa amar a mulher, como Cristo amou a igreja. De que forma você, marido, tem amado a sua mulher? Você tem amado a sua mulher como Cristo amou a igreja e por ela a si mesmo se entregou? Você tem honrado? Você tem cumprido o seu papel de cabeça do lar? Administrando, ou você tem colocado essa responsabilidade sobre os ombros da mulher? Ou você tem colocado essa responsabilidade que foi dada a você sobre a mulher? É uma indagação, é uma pergunta, e toda pergunta merece uma resposta. Faça agora uma introspectiva, você, marido. Você tem amado a sua mulher assim como Cristo também amou a igreja? Aqui não se fala de amor eros, amor ágape, amor filos. Não é filosofias vãs. Aqui nós estamos falando do verdadeiro amor. O amor que fez com que Deus entregasse o seu único filho. O amor que fez com que o Filho, Jesus, ele pagasse um alto preço pela igreja, pela humanidade, entregando a sua vida. Com a prova de amor, ele entregou a maior prova de amor, né? Morreu. Por amor ele morreu para salvar a nossa vida. Então, vós, maridos, estão prontos para morrer, se preciso for, pelas vossas mulheres? Estão prontos para poder renunciar à sua própria vontade, como ele fez, para poder demonstrar o verdadeiro amor para a sua mulher, para as suas mulheres, vós, maridos? Você, marido,
Está pronto para abdicar, a abrir mão de muitas coisas que você gostaria de ter para demonstrar o verdadeiro amor para a sua mulher? Você está pronto, está apto? Você já está fazendo isso? Vós, maridos, amai, amai o amor verdadeiro, o amor soberano. O amor verdadeiro é aquele que se doa, aquele que se entrega, aquele que mesmo sendo a parte ofendida, ele não revida, ele não guarda rancor, ele não guarda mágoa, mas ele está sempre pronto para perdoar, liberar o perdão. Vós, maridos, amai vossas mulheres com verdadeiro amor, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Há uma recomendação. O amor que um homem sente por uma mulher não o faz ser a sola do pé da mulher, para que ela pise. O amor que o homem sente por uma mulher não pode fazer dele alguém que não seja o cabeça da mulher. O homem, sendo uma pessoa que ama sua esposa, ele precisa guardar a posição dele como o cabeça da mulher. Não jogar a responsabilidade. Não fingir que é o cabeça, mas quem fala mais alto é a mulher. O que ela determina é o que tem que ser feito. Precisam estar em comum acordo. Se há uma discordância do homem, a mulher precisa estar pronta a se sujeitar. E o homem precisa ter pulso firme para poder manter a sua posição de cabeça do lar, mesmo amando a mulher. E se ele a ama, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo por ela se entregou, ele vai continuar sendo o cabeça da mulher. Pulso firme. Pulso firme. Uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender é que o homem, na verdade, nós homens, precisamos compreender e agir, é que nós temos a responsabilidade dada por Deus para ser o cabeça da mulher. Então precisamos ter pulso firme. O pulso firme não é para bater, não é para humilhar, mas é para dizer não no momento que precisar. É para se manter firme naquilo que é reto diante dos olhos de Deus. A mulher quer fazer algo e Deus já mostrou que está errado. O homem, por amar e ser o cabeça, ele tem que manter o pulso firme e dizer, mulher, não, está errado. Não é ser um banana, mas é ser um homem, o cabeça do lar. Nós vamos fazer assim, porque Deus nos instruiu a fazer o que é reto. Nós vamos ser sinceros, nós vamos ser honestos, nós vamos ser fiéis. O homem precisa conduzir a mulher e a sua prole para o caminho da retidão, o caminho do Senhor. Pulso firme. Não, vamos desviar. Vamos por aqui é um atalho, é mais fácil. A mulher agora dá uma dica. Olha, vamos pegar esse atalho. Ah, é? Então vamos embora. É um banana. O pulso tem que ser firme. O homem continua sendo cabeça. Quem guia não é a mulher, é o homem. O caminho Deus deu para que os dois seguissem. O caminho, o único caminho. Então, se a mulher não quer seguir o caminho, o homem precisa continuar no caminho. Se você não quiser seguir, você vai sozinha. Porque eu vou permanecer no caminho.
E eu quero que você venha comigo, mas eu não posso também te obrigar. Mas o pulso tem que estar firme. Se alguém quiser se desviar, que se desvie, mas a posição tem que permanecer. Pulso firme. Uma vez que você quebra o pulso e amolece, depois ele vai perdendo a força, a rigidez, e você dificilmente vai conseguir enrijecer o seu pulso de novo. Por quê? Porque perdeu a força, perdeu a moral, perdeu a posição. A mulher já dominou. A mulher não pode dominar. A mulher precisa se posicionar como mulher. A mulher precisa aceitar o cabeça, o homem. E o homem precisa se posicionar como homem, não transferir a responsabilidade para a mulher. Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as bênçãos do Senhor alcancem o casal, a família, para que o testemunho seja dado para outras famílias seguirem. Vamos nos sujeitar, irmãos, uns aos outros. O Senhor, Ele quer que nós sejamos submissos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como no Senhor, ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Salvador do corpo. Devemos seguir o exemplo que Ele nos deixou, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, da mesma forma, e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o verdadeiro amor. Ele não deixou de ser o cabeça. Ele continuou sendo o cabeça da igreja. Mas ele amou, ele se entregou, ele honrou, ele lavou, ele redimiu. O homem precisa tomar essa atitude, mas nunca deixar a posição de cabeça. Nunca se submeter àquilo que é contrário à vontade de Deus para poder agradar o coração daquela que ele ama. Porque o momento em que o homem faz isso, ele demonstra que ele não sente o verdadeiro amor. Ele sente qualquer coisa, menos o verdadeiro amor. O verdadeiro amor também diz não. O verdadeiro amor também diz espera. O verdadeiro amor também faz com que nós digamos, não é assim, não é desse jeito. Precisamos agir dessa forma. Essa é uma atitude de quem verdadeiramente ama. Esse é o verdadeiro posicionamento do homem. O homem não pode se corromper por causa da mulher. Ah, faz isso aqui, olha, agrada essa pessoa, faz dessa forma. Se tiver errado, é errado. É corrupção. Não se deve deixar o princípio por causa de ninguém, nem mesmo da mulher. A mulher precisa acatar,
se sujeitar, e o homem precisa se posicionar como cabeça. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Ele não se corrompeu. O adversário queria que ele se corrompesse, queria que ele pecasse. Ele foi provado a vida inteira, porque se ele tivesse pecado, ele não poderia pagar o alto preço. Ele tem dado o exemplo para nós. Precisamos nos apartar do pecado, afastar, precisamos renunciar, precisamos nos posicionar como um verdadeiro homem de Deus. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como você vai ser o cabeça se você continua fazendo tudo que desagrada a Deus? Essa cabeça precisa ser tratada. Essa cabeça está enferma. A mulher vai sentir muito sofrimento. O sofrimento da mulher será maior, melhor dizendo, porque o homem, além de não se posicionar de forma correta, ele está se posicionando de forma errada, e isso está trazendo consequências para a família, para a mulher. A mulher não pode se sobrepor ao homem, mesmo que a cabeça dele esteja direcionando para caminho errado. Ela não deve se sobrepor. Se ela quiser, ela pode muito bem deixar o homem, mas ela vai ter que viver sozinha. Então se torna difícil. Por isso a recomendação é que, sujeitando-vos uns aos outros no temor, nós devemos seguir. O homem precisa se sujeitar a Deus para seguir a Deus e ser o cabeça da mulher. E a mulher precisa se sujeitar ao homem para seguir o exemplo que o Senhor ele mandou que seguisse. E aí a família vai ser abençoada. Aí o Senhor, ele vai trazer bênçãos sem medidas. Vai ser um exemplo para outras famílias. Mas é necessário que ambos se posicionem. Mulher, esteja sujeito ao marido. Marido, ame como Cristo amou a igreja, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Não é do meu jeito, não é através do meu pensamento. Não somos nós que somos o dono da razão, mas a palavra nos orienta como devemos nos santificar, para santificar, purificando com a palavra, com a lavagem da água pela palavra. É necessário estarmos nos lavando, assim como nós nos asseamos, né? Tomando banho, escovando os dentes, né? Fazendo a barba, cuidando da sua saúde. Cada um deve também se lavar com a palavra, ser limpo através da água que vem da palavra de Deus. Essa água nos limpa a todo momento. Precisamos aceitar a palavra como ela é, não tentar distorcê-la, não arrumar uma justificativa na palavra para andar em desobediência. Não existe. A palavra, ela é imutável. O Senhor não vai mudar a sua palavra para agradar quem quer andar em desobediência. Nós é que precisamos nos enquadrar na palavra. Não é a palavra se enquadrar em nossa vida pecaminosa. Nós precisamos deixar essa vida
pecaminosa para poder andar de acordo com a vontade do Eterno. Amém? Eu deixo essa palavra para a nossa meditação e que Deus abençoe meus irmãos, que a família seja abençoada em nome de Jesus.